Alô, alô, escamonautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos continuar nossa série de arcos de personagens dos Vingadores, né? Eu falei já sobre o Thor, tá aqui no izinho, e vou continuar falando. Hoje eu escolhi a Viúva Negra. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. E aqui no izinho, onde tem o outro vídeo, tem também outros conteúdos. Essa aqui é uma personagem que eu acho que teve bastante polêmica, né? Muitas pessoas ficaram indignadas com o arco dela no último filme, no Ultimato. Mas eu queria dizer que eu gostei. Tem um problema, uma ressalva que eu vou fazer, mas eu queria dizer que eu gostei. A Viúva Negra é apresentada pra gente no Iron Man 2, né? Ali ela aparece como uma secretária do Tony Stark, mas na verdade a gente vai descobrir depois que ela é uma espiã a serviço do Nick Fury. E né, no filme tem uma ótima cena de ação com ela e tal, a Scarlett Johansson mostrando ali todas as habilidades da Viúva Negra em combate. E ela vai basicamente ter um arco dessa forma, né? O arco dela vai ser de pequenas aparições em vários filmes. E esse é o grande problema, na realidade, em falar do arco da Viúva Negra, o fato dela não ter tido o filme solo dela. E isso é curioso porque, né, a gente vê que a Marvel, apesar do sucesso e dos acertos que ela teve com o filme, ela não arriscou num filme de protagonista feminina até agora o Capitão Marvel, né? Tanto que a DC, que não tinha um universo cinematográfico bem estabelecido, fez o da Mulher Maravilha antes. E na realidade, o grande problema disso é que a Viúva Negra era uma personagem que tinha facilmente pano pra manga, né, pra fazer um filme. Se não fosse um filme solo dela, um filme dela junto com o Arqueiro, né, com o Gavião, seria um filme extremamente pertinente. Então ela começa nesses primeiros filmes, né, a apresentação da personagem, ela é uma femme fatale, é uma mulher que usa da beleza, né, da aparência dela para poder se infiltrar, para poder se espionar. Obviamente ela é uma espiã, então ela vai fazer uso disso, mas o arquétipo de personagem é esse arquétipo bem conhecido que é a femme fatale, né? Então, além das habilidades de combate, ela tem essas habilidades de inteligência e de sedução que ela vai usar. E assim ela vai permanecer durante um bom tempo na narrativa. Ela vai aparecer assim no Iron Man, ela vai aparecer assim no Vingadores, e no Soldado Invernal, que apesar de ela ter esse papel, ela vai ganhar outras características e a gente vai poder conhecer um pouco mais da personagem, no sentido de que a gente vê as habilidades dela de inteligência, né, quando eles estão precisando fugir, a gente vê ela começar a construir laços mais fortes com, por exemplo, o Capitão América nesse filme, né, onde eles vão ter ali uma relação bem de amizade, parceria, isso vai sendo, né, trabalhado. E isso é interessante porque a Viúva Negra ela começa como esse personagem que ela é meio distante, né? Ela não tem laços, ela não desenvolve isso, porque ela foi treinada e criada para ser essa arma. A gente vê no Vingadores, tem uma cena muito legal com ela, que é a cena dela e com o Loki, né? No qual ela vai tentar extrair informações do Loki, vai contar um pouco da história dela e por que ela está ali na SHIELD, que ela tem um passado no qual ela era uma assassina, então ela quer tentar diminuir um pouco desse sangue que ela derramou, ajudando as pessoas e servindo as pessoas. E para isso tem um elemento que é fundamental, que para mim justifica o final dela em Ultimato. A SHIELD mandou o Gavião Arqueiro para matar ela, e o Gavião teve a oportunidade de matá-la e a poupou e a recrutou, né? Então ela tem uma dívida muito grande com o Gavião, que foi a segunda chance que ela teve, né? Então, enquanto ela a vida inteira acreditou que ela era só uma arma, só uma peça para poder, né, fazer ali os interesses dos outros, alguém olhou para ela de uma maneira diferente, alguém viu um potencial nela que ela não tinha visto antes e deu essa oportunidade para ela. Então, esse laço deles dois, do Gavião e dela, é extremamente importante. Aí a gente tem, por exemplo, um momento ali no Era de Ultron, no qual ela vira a pessoa que acalma o Hulk, e aí se desenvolve ali um flerte de um relacionamento entre ela e o Bruce Banner, o que também me incomoda, porque aí já é a personagem feminina, a única personagem feminina que tinha ali dentro daquele contexto, e ela vai aparecer para servir de interesse amoroso para outro personagem, e fica uma coisa, no mínimo, incômodo, assim, né? Então, eu agradeço até, de certa forma, isso ter sido abandonado, né? Obviamente porque o Hulk foi embora, então há esse distanciamento e essa separação dos dois. Mas também no Era de Ultron, a gente tem uma oportunidade de conhecer um pouco do passado dela, né? A gente vê ali ela sendo treinada, as aulas dela, e tem um elemento muito interessante nisso, que é, enquanto todos os personagens do universo da Marvel veem o futuro, ela é a única que vê o passado. Então isso é uma coisa bem curiosa, bem interessante, né? E vai, obviamente, fazer sentido porque, apesar do destino dela em Ultimato, ela vai ter um filme solo. Apesar de que ela morre no Ultimato, a gente vai ter um filme solo da Viúva Negra.
Então, provavelmente ele deva remeter a esse passado dela. Depois do Soldado Invernal, a gente tem o Guerra Civil. No Guerra Civil, eu gosto muito do papel dela, porque você vê a consolidação dela como uma figura de liderança dentro dos Vingadores, né? Aqui a gente vai ter um conflito entre o Thor e o Capitão América, que eram esses dois líderes, e ela vai manter uma neutralidade, né? Ela vai se manter neutra. Não o tempo inteiro, né? Ela durante um momento está de um lado, durante um momento está do outro, mas no fim das contas ela acaba desempenhando uma função que é tentar ser uma mediadora desse problema, uma mediadora dessa relação. Então, no fim das contas, ela tenta manter aquilo junto, obviamente não consegue, né? Tudo se quebra, mas quando os dois líderes falham em suas funções de liderança, ela surge como essa figura. Não é à toa que no Ultimato, né, depois de que tudo aconteceu, quem está tentando manter tudo organizado, tentando manter o que restou ali daqueles super-heróis agindo e tentando reorganizar a sociedade, é a Viúva Negra, né? E também a gente tem a ausência do Nick Fury, né? Como o Nick Fury sai de cena, ela acaba também possibilitando a ela ter um protagonismo maior. No Vingadores Guerra Infinita, o núcleo do Capitão América, isso inclui a Viúva Negra, acaba realmente tendo pouco destaque, né? Então eles aparecem ali mais em cenas de combate e tal, na hora da batalha, mas não tem tantos diálogos e arcos de personagem, que acabou sendo relegado para o Ultimato, né? Esses arcos dos principais Vingadores mais antigos, eles ficaram destacados mais aqui. E aqui no caso da Viúva Negra e do Gavião, que vão juntos pegar a Pedra da Alma, né? E lá é requerido um sacrifício, onde os dois disputam, né, para ver quem vai ser esse sacrifício. E no fim das contas, a Viúva Negra se torna um sacrifício. E eu gosto dessa cena e eu entendo e eu respeito esse arco, porque se você observar todas essas vivências, né, tudo que a gente falou até agora, a Viúva Negra ela começa como alguém que não tinha laços, não tinha família, tinha um passado extremamente violento, foi forjada para ser uma arma, e através do Gavião Arqueiro e da segunda chance que ele deu para ela, ela vai se tornar alguém que vai lutar ali pelo que é correto. A gente vê uma quebra disso quando acontece o Soldado Invernal e ela vê que a SHIELD, na verdade, era a Hydra, então, no fim das contas, ela estava sendo usada por outros interesses malignos, mas apesar disso, ela conseguiu construir laços verdadeiros com aquele grupo que foi formado ali. Então a família dela era os Vingadores, né? É a primeira vez que ela experimenta isso e são pessoas que, apesar de que ela teve um passado ruim, um passado negro, um passado sujo, ela pôde se reintegrar. E essas pessoas aceitaram ela. Não só aceitaram ela, como ela conseguiu, dentro desse espaço, conquistar o respeito e uma liderança entre aquelas pessoas. Então, você vê que ela é alguém que não superou, né? Como na realidade aqueles heróis não superaram, eles abraçam aquilo como um fracasso, que acontece, o estalo do Thanos. E então ela vai ser determinante, né, em tentar encontrar uma saída. Ela não hesita quando a saída se apresenta, né? Quando a possibilidade de refazer tudo se apresenta. Então, quando ela se sacrifica ali, tem dois motivos. E eu escutei várias vezes as pessoas falando sobre o sacrifício dela de uma maneira ruim, mas eu gosto do sacrifício dela porque, ela está pagando a dívida que ela tinha com o Gavião, no caso, alguém que poupou a vida dela, salvou a vida dela uma vez, deu a ela uma segunda chance, então ela está retribuindo essa segunda chance. E o segundo fator ela está sacrificando a vida dela para salvar não só todos os amigos dela que morreram, todas essas pessoas que ela considerava família, que desapareceram, como toda a humanidade, né? Então, ela recuperou a humanidade, ela teve um arco onde ela recupera essa humanidade dela. A jornada dela é uma recuperação do eu. Ela foi construída como uma arma, ela foi destruída como pessoa, e ela consegue, com o sacrifício, recuperar essa humanidade. A grande falha para mim em todo esse arco é que no meio disso tudo deveria ter havido um filme. Se a Viúva Negra tivesse tido o protagonismo que ela merece como personagem, as pessoas não teriam se incomodado tanto. E tem também o fator de que após a morte dela, a única menção é o diálogo entre a Feiticeira Escarlate e o Gavião, que acaba sendo um pouco pequeno para o tamanho da importância da personagem. Apesar de que, como ela era uma espiã, como ela era discreta, como era uma personagem que estava ali à margem, eu acho que a cena é pertinente em vez de uma coisa mais espalhafatosa, como é o próprio funeral do Tony Stark. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. A gente se vê na próxima e tchau.